Boa noite, professora. Boa noite, alunos. Gente, o nosso trabalho é sobre microscopia óptica e microscopia eletrônica. O nosso grupo é composto por mim, Gabriela Pereira Dornelas, Yara Dornelas, Isabela Agnello, Thalita Cristina, Ingrid Oliveira, Edilene Martins e Carolina Silva. O microscópio foi inventado por Antoni van Leeuwenhoek, aprimorado por Giovanni Faber em 1625 e por Hooke em 1665. Os microscópios de Leeuwenhoek eram feitos individualmente para observação de cada amostra e eram capazes de aumentar em até 300 vezes. Já os de Hooke foram considerados os protótipos dos microscópios modernos, não só por sua construção, mas também pelas micrografias produzidas para artigos científicos da época. Cuff, em 1744, inovou o equipamento ao introduzir a platina para amostra, espelhos para luz transmitida e refletida e regulador de foco por parafuso. Passou ainda a usar o metal ao invés do couro e da madeira para confeccionar o aparelho. Os microscópios dos séculos 19 e 20 tiveram suas partes mecânicas aprimoradas, sobretudo na fabricação das lentes, o que contribuiu para evitar os problemas de aberrações cromáticas. Os microscópios são aparelhos que permitem visualizar estruturas que não conseguiríamos ver a olho nu. Em outras palavras, ele aumenta o tamanho das imagens dos objetos. Outra grande vantagem dos microscópios é aumentar a capacidade de vermos detalhes de um objeto. Essa vantagem se deve ao limite de resolução, que é a distância entre dois pontos que podemos observá-los como os pontos individualizados. Ou seja, os microscópios permitem vermos detalhes das células eucariotas, tecidos e micro-organismos que a olho nu não veríamos. A ordem de grandeza do limite de resolução a olho nu é de 0,2 milímetros, ou seja, dois pontos que estão a uma distância inferior a 0,2 milímetros são vistos apenas como um ponto. Já para o microscópio óptico, o limite de resolução é de 0,2 micrômetro e para o microscópio eletrônico, o limite de resolução é 0,2 nanômetro. Microscopia óptica. Na microscopia óptica existem dois tipos de microscópio, o simples e o composto. O simples ele é caracterizado por uma lente de aumento que permite aumentar a partícula vezes a mais do que o seu tamanho real. Esse tipo é bastante utilizado para observar grãos de minério, superfície de fratura de metais, papéis e outros. O composto é um instrumento óptico composto fundamentalmente por um tubo delimitado nas suas extremidades por lentes esféricas convergentes, formando uma associação de lentes separadas. Princípios de funcionamento de um microscópio óptico. Os microscópios ópticos atuais guardam grandes semelhanças com os primeiros modelos usados por Hooke. Em todos os microscópios ópticos, os atuais e os antigos, a gente tem uma fonte de luz que é concentrada por um sistema de lentes condensados sobre uma amostra montada sobre uma lâmina. O feixe luminoso atravessa a amostra e é captado por uma lente objetiva, que produz uma primeira imagem ampliada do objeto, que será em seguida captada pela lente ocular, que projetará a imagem final na retina do observador. Quanto aumenta o microscópio óptico? A ampliação total de um microscópio é o poder de ampliação individual da objetiva multiplicando pelo da ocular, ou seja, o aumento final é o resultado da multiplicação do aumento dado pela lente objetiva e pelo aumento da lente ocular. Como existem várias lentes objetivas no mesmo microscópio, uma grande variedade de aumentos podem ser facilmente atingida, bastando girar o revólver do microscópio. Assim, se utilizarmos uma objetiva de 20 vezes e uma ocular de 10 vezes, o aumento final será de 200 vezes. 10 vezes 20 que é igual a 200. Hoje em dia, não é mais necessário desenhar as imagens observadas como Hooke e seus contemporâneos. A imagem final pode ser capturada por um sistema de computação e uma ampliação suplementar ela pode ser obtida ampliando uma fotografia de imagem observada. De nada adiantaria ampliar a imagem além de determinado ponto, pois nenhuma informação suplementar será obtida. Esse é o princípio do limite da resolução.
resolução. E o limite da resolução, então, se a gente dependêssemos apenas de nossos olhos, não conseguiríamos enxergar nada que medisse menos de 0,2 milímetros. Esse é o limite de resolução dos nossos olhos, assim, se enxergássemos muito bem. Graças ao microscópio óptico, podemos distinguir objetos que medem até 1 milímetro desse valor. Isto é, o limite de resolução dos microscópios ópticos é de 0,2 micrômetro. Naturalmente, isso depende da qualidade das lentes, mas principalmente do comprimento de onda da luz utilizada. Microscopia por luz transmitida. Este processo é empregado para a distinção de características e propriedades específicas de um mineral qualquer. Ele permite uma ampliação de 20 a 1000 vezes. Permite que a luz seja polarizada, isto é, ela é redirecionada. Permite a distinção de fases por meio de características morfológicas e principalmente de propriedades ópticas. Por luz refletida, que ela permite visualizar materiais opacos, onde a luz propaga por meio isotrópico, ou seja, a velocidade da luz é igual em todas as direções. E também tem um meio ancitrópico, que a velocidade da luz não é igual em todas as direções. Pode-se imaginar duas frentes de onda, uma esférica e uma elipsoidal, e elas são tangentes uma à outra, em direção ao eixo óptico. Vamos falar também da microscopia eletrônica. Ela está ligada ao avanço da biologia nos últimos 100 anos e possibilitou um avanço muito grande, porque através da microscopia eletrônica ocorreu a estrutura de células que eram desconhecidas. Um resultado da observação e da compreensão de organização dos tecidos vegetais e animais, e foi fortemente ampliada depois do avanço da microscopia eletrônica. Microscópio eletrônico de transmissão. Um microscópio eletrônico de transmissão é um microscópio no qual o feixe de elétrons é emitido em direção a uma amostra ultrafina, interagindo com a amostra enquanto a atravessa. A interação dos elétrons transmitida através da amostra forma uma imagem que é ampliada e focada em um dispositivo de imagem, como uma tela fluorescente, em uma camada de um filme fotográfico ou detectada por um sensor, como a câmera CCD. Um MET é capaz de exibir imagens a uma resolução significativamente maior em comparação com os microscópios ópticos, devido ao pequeno comprimento de onda dos elétrons. Tal característica permite ao usuário examinar detalhes ínfimos, até mesmo uma simples coluna de átomos, bem detalhado mesmo, sabe? A qual é dezenas de milhares de vezes menor que o objeto reconhecível em um microscópio óptico. O MET é um dos principais métodos de análise em uma vasta gama de campos científicos, tanto em ciências físicas quanto biológicas. O MET ele é aplicado em pesquisas do câncer, virologias e também na ciência dos materiais, além das pesquisas de poluição, nanotecnologia e semicondutores. A pequena ampliação, o contraste na imagem, deve-se à absorção de elétrons pelo material, como consequência de sua espessura e composição. A ampliação maiores, a intensidade da imagem é resultante de um conjunto complexo de interações de onda, o que requer a análise das imagens obtidas na parte de peritos. A alternativa entre essas formas de uso permite observar, através do MET, modulações na composição química, orientações de cristais, estruturas eletrônicas e a indução da mudança da fase eletrônica, bem como as comuns imagens na absorção do material. Eletrônico de varredura, abreviado como MEV, um feixe de elétrons extremamente estreito é usado para varrer o espécime. Isto é, ele é movido para diante e para trás, enquanto passa através do espécime. O feixe tem vários efeitos sobre o espécime, dos quais o principal para nossa finalidade é que ele faz com que o próprio espécime emita elétrons. A imagem é construída em sequência, no tempo, à medida que o espécime é varrido. Os MEV
apareceram no mercado pela primeira vez em 1965 e desde então têm se revelado indispensáveis em muitos tipos de pesquisas biológicas, contribuindo para a classificação e taxonomia de insetos, fungos, estudos da morfologia e introdução à microscopia eletrônica, pesquisas de superfície em diversas estruturas de plantas e animais. Na sua composição, os principais componentes do MEV assemelham-se a um MET, a coluna com canhão eletrônico, a série de lentes eletrônicas e o sistema de alto vácuo são similares nos dois tipos de equipamentos. Um conjunto de bobinas defletoras faz com que o feixe varra o espécime. Assim, a imagem montada ponto a ponto, linha por linha, do mesmo modo que a imagem no visor da televisão. A imagem pode ser observada diretamente ou fotografada. O MEV tem uma série de aspectos extremamente valiosos. Ele pode ser operado em uma escala ampla de aumentos desde 10 vezes até 100.000 vezes. Seu alcance, assim, se estende desde aquela lupa manual até de um MET. Agora, iremos falar os dois tipos de microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico de varredura e o microscópio eletrônico de transmissão. O de transmissão serve para poder estudar estruturas cortadas bem finas, em tiras bem finas, como já vimos no laboratório de microbiologia geral e de biologia geral. Já o de varredura serve para observar a superfície de células do corpo humano e entre outros. Essas são a pequena diferença entre o MET e o MEV. Podemos concluir que a cada novo desenvolvimento tecnológico se agrega grandes conhecimentos e avanços na qualidade de estudos na tecnologia, sendo sempre interpretado e aplicado pela humanidade, o que possibilita a criação de novas ciências e impulsionar outras. A exemplo disso, temos a ciência de materiais de microbiologia. Conforme as técnicas descritas sobre a microscopia e a diferença entre o microscópio óptico e o eletrônico, entende-se que o eletrônico não utiliza luz, mas sim feixes de elétrons. Logo, o microscópio eletrônico não há lentes de cristal e sim bobinas, chamadas de lentes eletromagnéticas. Nesse sentido, a escolha de técnica de microscopia mais adequada para o material tem de estar alinhada com o tipo de informação que deseja obter. Portanto, cada técnica tem tanto o seu escopo de aplicação quanto os limites bem definidos para obtenção de resultados e descoberta cada vez mais claras e nítidas.